Se você tem uma empresa e vive fugindo do lucro real, esse vídeo é para você. Você pode estar deixando mais dinheiro na mesa do que deveria. Muita gente vai começar a analisar o lucro real com muito mais atenção. E isso tem um motivo lógico. Com a reforma tributária, as empresas de lucro real tendem a pagar menos impostos do que pagam atualmente. Só que a priori parece um contrassenso, né? Porque toda notícia que você escuta é que as pequenas empresas vão passar a pagar mais impostos, e se as grandonas vão pagar menos, por que existe? Qual que é a justiça, né? Onde que ela está aqui? Mas isso não é uma coincidência, existe um racional por trás disso. E um ponto central é que as empresas de lucro presumido e simples nacional totalizam aproximadamente 7 milhões de empresas. Só que as de lucro real, aproximadamente 300 mil empresas. Então, se a gente tirar o meio da conta, que eu nem vou contar eles como empresa, tá? As empresas de lucro presumido e as empresas do Simples Nacional representam 90% das empresas do Brasil. Então, por que a reforma foi feita para as empresas de lucro real terem vantagem? Pelo simples fato do sistema estar preocupado com ele. E as empresas de lucro real, elas movimentam 80% do PIB brasileiro, mesmo sendo um menor volume de empresas. Já as empresas do lucro presumido e simples nacional representam aproximadamente 15% do PIB. Então, o sistema quer dar vantagens para quem tem mais poder na economia e vai tirar essas vantagens de alguns dos pequenos. Tudo para quê? Para poder arrecadar mais, no final das contas. Na lei da reforma tributária tem um dispositivo que fala que se a arrecadação for maior do que os níveis atuais, ela vai reduzir as alíquotas dos impostos. Você acredita nisso? Eu vou te ser sincero que eu acredito. O mesmo tanto que eu acredito em Papai Noel. Então, até o final desse vídeo, você vai entender o quanto as empresas de lucro real vão ser beneficiadas e se vale a pena para você também. São dois aspectos muito importantes que você precisa saber para entender o quanto a reforma tributária vai beneficiar as empresas do lucro real. O primeiro aspecto é a questão do regime de apuração. Teoricamente, as empresas do lucro real hoje já são tributadas pelo regime de débito e crédito. Só que com a reforma, esse regime vai ser expandido, vai ter muito mais possibilidades de despesas do que existe atualmente. Não sei se você conhece os termos, né? Mas hoje, as empresas de lucro real, elas só podem deduzir da base de cálculo delas os custos. Com a reforma tributária, ela vai poder deduzir os custos e as despesas. Então pensa, por exemplo, num supermercado. Ele tem lá os produtos que ele compra e revende. Sobre os produtos que ele compra e revende, ele aproveita crédito sobre aqueles custos de aquisição. Agora, a contabilidade que ele paga, o marketing que ele paga, não gera crédito. A partir da reforma tributária, vai gerar crédito. Por isso que se torna muito mais vantajoso para as empresas do lucro real. Aumenta a possibilidade de dedução dos impostos. Já o segundo aspecto tem que ser uma coisa que precisa estar muito bem alinhada. Tem gente que hoje leva nas coxas, só que se quiser pagar menos impostos, vai ter que aprender a lidar com isso cada vez melhor. Nós estamos falando de quê? De controles. O lucro real só vai ser vantajoso para aquela pessoa que tiver controle financeiro da sua empresa. Eu não estou falando aqui de uma conciliação bancária para você controlar entradas e saídas de caixa. Estou falando aqui de controle de fornecedores, processos de compra, tudo isso para melhorar e cada vez mais otimizar as suas compras. Que quanto melhor você comprar, menos impostos você tende a pagar. E por que as empresas de lucro real já saem na frente? Novamente, porque elas já estão habituadas a esse tipo de controle. E é aqui que muita gente se perde. E se não aprender e se não entender isso, vai se dar mal com a reforma tributária. E se você quiser entender tudo o que precisa para aprender a reforma tributária, o link está aqui na descrição. E me segue aqui para mais conteúdos desse. Um abraço.